sabem qual é, começando para você sempre das escolas para discutir temas que estão sempre em evidência. E o tema dessa semana são as drogas, que sempre estão aí rondando, murmurinhos, várias pessoas estão discutindo. Para falar disso, a gente tem aqui a Gisele. Bem-vinda, Gisele. E todos os alunos aqui do Márcio Nery, que estão aqui cederam espaço pra gente hoje para estar falando sobre isso. Estão todos aqui. Eu quero saber, gente, quem foi que já conversou alguma vez sobre drogas em casa, ou seja, no colégio, alguma coisa assim. Levanta a mão aí, quem já conversou. Eu ia falar, teve alguém que não conversou? Levanta a mão quem não conversou, então. Por que você nunca fez isso? Porque não tive oportunidade, mas tipo, eu já convivi com gente que usava droga na minha família mesmo. E tipo, eu tentava informar, pesquisei os tipos de droga que ela usava, aí eu conversei com essa pessoa, os perigos que ela estava correndo, tentei de alguma forma ajudá-la. Gisele, quando a gente tem alguém na família que passa por algum problema desse gênero, o que a gente deve fazer? Bom, a princípio a primeira coisa, acho que vem um susto, né? De nossa, mas alguém em casa fazendo isso, né? Poxa, minha irmã, enfim, né? Quem quer que seja. Às vezes meus próprios pais, entendeu? Então é meio complicado mesmo. Mas eu acho que ela fez o esquema certo, né? Acho que você deve sim procurar. A gente hoje em dia está recebendo muita informação na escola, né? Coisa que há décadas atrás não acontecia, né? Tudo isso era um tabu realmente para toda a sociedade, inclusive na escola, não se falava disso. E é bacana hoje a gente abrir esses espaços, entendeu? De debate e de mostrar que não, as drogas estão aí, estão na casa da gente, não precisa tu ir na esquina para encontrar isso. Então, quando a gente se depara realmente com essas situações, a gente deve realmente chegar com a pessoa, se a gente tem intimidade, né? E conversar e mostrar realmente, né, quais são os riscos que ela está correndo, né? E tentar de alguma forma persuadir essa pessoa a sair disso, né? Se não conseguir, aí sim, vou conversar. Se é meu irmão, vou conversar com os meus pais, vamos ver junto, né? O que a gente pode fazer. Não sei, a gente deve realmente tentar ajudar, porque como que você vai ver algum ente seu querido, alguma pessoa, nossa, sabe, deixando de realizar coisas, deixando de viver a vida, porque a pessoa fica decepcionada, né, e não sabe o que fazer. Exatamente, então eu acho que a primeira coisa poxa, eu conheço alguém, eu vou tentar tirar essa pessoa disso, eu vou fazer o que eu puder, realmente. Agora, se a pessoa não quiser me ouvir, aí sim, né, vamos ver de que forma outras teremos de chegar nessa pessoa e tentar ajudar, né? Alguém aqui já passou por isso na família? Tem algum primo? Você aqui, não sei, você? Já? Quem foi da família? Pode se quiser, né? Não, foi meu pai. Olha, bem que você falou, Gisele, dos pais realmente passarem por isso. Como é que foi pra tua família de repente enfrentar isso? Foi bem difícil, porque desde quando eu era bem pequeno, eu já soube que meu pai usava e, tipo, foi bem difícil perceber isso, tipo, conviver com isso, porque era meu pai e, tipo, sempre precisava ter ele do meu lado, mas poucas vezes isso aconteceu. E você, foi quem? Meu tio, desde que eu me lembro, ele fuma e bebe. Bom, realmente atrapalha muito a convivência da família, porque sempre estão brigando por causa dele. Aí fica muito chato ficar convivendo com ele, não dá não. Nossa, teve outro aqui também que falou, vamos lá com ele, porque ele também levantou a mão. Você foi quem? Foi um primo meu, ele vivia batendo na mãe, nos irmãos, porque queria droga, ele não tinha dinheiro, mas ele queria e não trabalhava pra isso. Então ou ele ia roubar, ou batia na mãe, quebrava as coisas, eu roubava as coisas de casa e ia vender. Eu acho que isso é bem complexo. Nossa, você tentou de alguma... Você era muito próximo dele? A gente tenta conversar, só que muitas vezes a conversa não dá jeito. Porque a pessoa já tá tão viciada que você fala por um ouvido e sai pelo outro. Aí fica meio difícil a gente conversar com pessoas assim. Nossa, olha aí, Gisele, que você falou de repente tem o pai que era pra ser mais de exemplo. E assim, agora a gente tem que saber, assim, hoje em dia a gente está debatendo também muito uma questão, né, de legalizar maconha e tudo. A gente também tem que ver o seguinte, que maconha e outras drogas, todas são drogas. Bebida é droga, cigarro é droga, tudo isso é droga.
entendeu? Remédios são drogas, entendeu? Então todos nós, de alguma forma, nos drogamos. Isso é fato. Só tem as drogas legais Exatamente, e as ilegais. Exatamente. Agora tem as drogas que causam menos danos e drogas que causam muito mais danos, entendeu? O que está acontecendo hoje em dia? Tá tendo muito, como o pessoal está falando muito, existe muito a questão das drogas muito baratas e tudo, que é o crack, que é o mel, que é, enfim, são drogas que são mais acessíveis e são muito mais danosas, entendeu? Para o cérebro, enfim, para todo o sistema Fora que a maconha, eu conheço casos de gente que plantava no quintal, né? Parece meio absurdo, né? Mas isso é uma questão. A maconha, ela era legalizada no Brasil há, sei lá, nesse século passado, no começo do século passado ela era, se vendia, se comprava cigarro de maconha, entendeu? Só que as pessoas que não sabem fazer o uso disso, enfim, acabam usando e agindo de formas que não são adequadas à sociedade, entendeu? Porque existem pessoas que usam drogas e são produtivas, e existem pessoas que usam e se tornam improdutivas. Existe essa diferença, entendeu? Da droga que você usa, da intensidade com que você usa a droga, se é diariamente, se é esporadicamente, como beber socialmente, entendeu? Então, tudo isso tem a ver, sim. Agora que a maconha, ela é a abertura para outras drogas, isso com certeza, porque é a mais tranquila de todas, digamos assim, entendeu? Você vai fumar depois, não, mas será? É muito comum você ouvir isso, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né? De ter um amigo de, não, é só hoje, é só esse final de semana, sempre acontece, né? Falar sobre esse problema chamado droga é bastante complexo, mas é importante que tenhamos essa coragem, né? Por exemplo, eu aqui como diretor da escola, esse ano eu já me deparei já com várias situações de alunos envolvidos com, né, o uso de drogas dentro da escola. E qual é o nosso papel de direção, né, de diretor, de professores, equipe gestora? De chamar os pais, por vezes nem sabem, né? Muitas vezes sabem, né? Sabem sim. Chamar os pais e dar a conhecer da situação, né? Isso é um desafio muito grande para o professor e para o diretor da escola, porque muitas vezes os pais, eles não acreditam na gente, né? E eu às vezes eu coloco para eles a situação de, olha, eu como diretor da escola, eu sou muito bem informado, graças a Deus, porque as notícias chegam para a gente. Então o que nós estamos querendo fazer é ajudar. E eles muitas vezes, os próprios pais colocam empecilho nessa questão da ajuda. Vou colocar bem claro uma situação que aconteceu aqui. Isso eu vou falar também na reunião dos pais. Eu cheguei com a mãe, coloquei toda a situação de um rapaz que estava envolvido e a dependência dele já é bastante braba, né? Gravada, né? E ela saiu da sala, falou na frente da professora que chegou comigo, foi a professora que me falou: meu filho, eles estão te perseguindo porque você é bonito. Ele era bonito? Isso na frente da sala, na frente dos colegas dele. Então, é uma mãe que não está percebendo a gravidade dessa situação, não sabe em que o filho dela está entrando, em que caminho ele está levando para um desenvolvimento pessoal, né? Ele está se destruindo. Então, é um problema muito sério para a gente, educador, trabalhar esse problema dentro da escola, porque muitas vezes nós não temos o apoio dos pais. O pai não tem coragem de fazer um exame para ver se o filho é dependente mesmo. Não tem coragem, né? Então são várias situações que a gente se depara e é um desafio muito grande pra gente. Tá certo. Olha, gente, vocês viram que tem muito a ser discorrido realmente. Todo mundo tem experiências para compartilhar, mas o qual vai pro intervalo e daqui a pouquinho tá voltando. Sai daí.